Oi, pessoal. Hoje quero trabalhar com vocês uma introdução ao conceito de densidade e até fazer alguns pequenos cálculos com esse conceito. Então, não sei se vocês já viram uma situação que nem essa que está mostrada na imagem aqui na foto. Isso aqui é uma torre de líquidos que está nessa proveta. Então a gente tem vários líquidos. Como é que você consegue empilhar eles e por que ficam exatamente nessa ordem? Então, ok, as pessoas poderiam, né, falar, os líquidos mais leves ficam em cima e os mais pesados ficam embaixo. Mas, cara, isso de leve e pesado é uma questão, é uma referência, né, que fica um pouco dúbia, certo? Porque você falar leve, parece que tu vai com o líquido na balança e pesa ele. E se ele pesar menos, ele é mais leve do que o outro, e se ele pesar mais, ele é mais pesado do que o outro. Acontece, né, cara, que por exemplo, esse líquido aqui amarelo, que você vê aqui em cima, ele tem uma porção bem grande de líquido. Então a massa total do líquido amarelo, ela até que é bem considerável. Enquanto que este outro, que está aqui embaixo, né, que diriam, ele é o mais pesado. Pois é, mas se tiver bem pouquinho dele, ele não vai ser o de maior massa, certo? Então, não é exatamente se aquele material é mais leve ou mais pesado, se aquele corpo, se aquela porção de líquido é mais leve ou mais pesado. Não é a massa dela em si, mas é a densidade dela. Então a ideia de densidade tem a ver com o quanto a tua massa está compactada no espaço, né? Está mais compacta ou não tão compacta. Então os mais densos é que ficam embaixo. Então esse líquido aqui embaixo é o líquido mais denso, enquanto que o líquido amarelo lá em cima é o líquido menos denso. E isso tem a ver com duas propriedades que a gente está trabalhando simultaneamente, que é o peso ou a massa e o volume, certo? Então a gente pode se perguntar, será que dá para ter dois corpos com o mesmo peso e volumes diferentes? Como é que seria isso? Então, uma situação, né, que a gente pode imaginar é no contexto de exercícios físicos, né? Dá para fazer uso de uma anilha de ferro, certo? O ferro fundido, né? Aqui eu tenho a primeira anilha mais fininha, é a de 1 kg, e a segunda anilha mais grossa é a de 2 kg. Então, eu poderia pegar 1 kg de ferro com essa anilha miudinha aqui. Agora, se eu quisesse fazer um peso de 1 kg com essas garrafas em forma de halteres, né? Essas garrafinhas plásticas, tu bota água, se tu botar 1 litro da água dentro dela, tu tem 1 kg. Então, se eu fizer 1 kg, né, com água, será que ocupa o mesmo volume de 1 kg feito com ferro? Aí é que tá, não, certo? Então 1 kg num volume grande é menos denso, enquanto que 1 kg num volume pequeno é mais denso. Então a densidade do ferro é maior que a densidade da água, bem maior, umas 8 vezes maior. Outra coisa, tu pode também pegar dois objetos com exatamente o mesmo volume. Eu poderia, né, digamos que um primeiro haltere tem água, né, tem 1 litro da água nesse primeiro, e no segundo haltere eu poderia colocar areia ou alguma outra coisa. Então se eu botar areia, ele vai acabar pesando mais. Então, de novo, eu poderia falar que a densidade da areia é maior que a densidade da água, porque tem mais massa num certo volume. Faz sentido? Então aqui a areia é mais densa que a água, o ferro é mais denso que a água. E a gente pode, então, ordenar os diferentes materiais fazendo uma torre de líquidos, né? Ordenar por densidade. Então, tem um vídeo muito legal no Manual do Mundo que o Iberê Tenório ensina a fazer uma torre de líquidos até bem mais bonita que essa que está aqui na foto. De repente vai lá e aí faz, né, se tu quiser. Mas aqui, então, você vai ter em cima, né, a substância que está mais acima, ela é a menos densa, ou seja, que num certo volume
vai ter menos massa. Vamos dizer, a cada 1 centímetro cúbico de óleo de bebê, você vai ter uma massa de 0,7 a 0,8 gramas. Enquanto que a substância que está mais ao fundo, no caso esse sólido que está aqui, um pedacinho de alumínio, ela é a mais densa de toda essa série. Então, ela tem a cada 1 centímetro cúbico cerca de 2,7 gramas. Então, uma massa maior. E aqui a gente pode avaliar, né, quem é mais denso que quem. Por exemplo, a cera, né, esse pedacinho de cera que está aqui. Tu avalia ele como uma densidade maior do que o quê? Ou menor do que o quê? Pois é. Espero que tu tenha percebido, né, que a cera é mais densa que o óleo vegetal. O óleo vegetal está por cima da cera, né? A cera está no fundo da porção de óleo, então a cera é mais densa que o óleo. Porém, ao mesmo tempo, a cera está acima dessa água, essa água tingida de azul que está aqui, né? A corada de azul. Então a cera é menos densa do que a água. Faz sentido? Então vamos avançar para o próximo ponto, que é fazer cálculos. Né? Vamos fazer cálculos com densidade. Então, para a gente trabalhar isso com números, com valores, a gente precisa definir algumas coisas. A gente vai simbolizar a densidade pela letra D. Alguns autores, alguns livros utilizam também uma letra do alfabeto grego, que é a letra Rho. Parece meio que viraram o D de cabeça para baixo, né? Enfim. O que ocorre, então, né, é que a densidade, também chamada pelo seu sinônimo massa específica, ela é a razão entre a massa de um corpo, né, a gente vai expressar como um valor em gramas, quilogramas, alguma coisa desse tipo, né, a razão entre a massa e o volume, certo? O volume vai ser dado em quê? Vai ser dado em mililitros, litros, centímetros cúbicos, talvez, ou até metros cúbicos, certo? Então aqui, né, vamos relembrar, né, talvez tu tenha clareza de quanto é 1 litro, porque uma garrafa de 1 litro de alguma coisa está no cotidiano, a gente sabe o que é. Quantos mililitros tem nessa garrafa de 1 litro? Bom, 1 litro é o mesmo que 1000 mililitros. E 1000 mililitros é um sinônimo de falar 1000 centímetros cúbicos, né? Porque o centímetro cúbico e o mililitro é a mesma coisa. Centímetro cúbico seria assim, tu pegaria 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro em forma de cubo, e isso seria 1 centímetro cúbico. Já se tu pegasse 1 metro por 1 metro por 1 metro, seria 1 metro cúbico. 1 metro cúbico tem aquelas piscinas, quando eu era criança, a gente tinha uma piscina que era de 1 metro cúbico. Então, uma piscininha plástica de 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Certo? Então, tá. Vamos ver um exemplo aqui em que eu tenho água no recipiente. Esse primeiro recipiente aqui, ele tem um volume de 150 mililitros de água, está na marca dos 150. E se tu pesar a água que está aí numa balança, você também vai saber, né, você vai encontrar que ela tem 150 gramas. Então, isso te deixa com um valor de densidade. Densidade, vou fazer pela letra D. Densidade é igual massa sobre volume. Nesse caso, 150 sobre 150 é óbvio que vai dar 1, né? 150 por 150, só que as unidades ficam gramas por ml. Então, você vai ter densidade igual a 1 grama por ml. Certo? Em outras palavras, né, como ml é sinônimo do centímetro cúbico, também pode ser dado como 1 grama por centímetro cúbico. Faz sentido? Então, tá. Se eu pegar uma segunda porção de água, essa água que está no recipiente da direita, ela vai ter um volume de 180 ml, né? 0,18 litros, em outras palavras.
e eu poderia pesar ela. Então, o que você acha que vai resultar a pesagem? Pois é, né? Aqui o ponto é, se eu pesar, eu encontro 180 gramas. Por que eu encontro 180 gramas? É porque continua sendo a mesma substância água, e a água tem uma certa densidade em condições ambientes. Então a densidade, por ser a mesma, ela te diz quantos gramas tem em cada centímetro cúbico, ou em cada ml. Então ele continua dando a razão de 1 grama por ml, ou ainda, né, 1 grama por centímetro cúbico. Faz sentido? Espero que sim. Então, interessante é que com a grandeza, a densidade, a gente pode prever quanto é que vai ser a massa do material que está em um certo volume. Ou vice-versa, né? Então vamos ver um exemplo aqui com uma substância diferente. Óleo. Esse óleo, você sabe, né? Um óleo, vamos dizer que é um óleo vegetal, aí, um óleo de soja, um óleo de oliva, alguma coisa desse tipo. Vocês sabem que se tu botar óleo na água, quem é que boia e quem é que fica embaixo? Óleo na água é o óleo que fica em cima e a água fica embaixo. Então, a densidade do óleo, pessoal, a densidade do óleo vai ser diferente da densidade da água. Aqui vamos supor que o volume é o mesmo de antes, 150 ml. E agora eu pergunto para ti, tu acha que vai ter quanto de massa? 150 gramas, mais de 150 gramas ou menos? Pois é, o cara vai lá e pesa e encontra 135 gramas. Então dá para calcular a densidade. Pausa o vídeo e faz o cálculo. Fez? Tá, vamos ver. 135 gramas sobre 150 ml. Isso vai dar 0,9 gramas por ml. Certo? Ou ainda, né, 0,9 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Agora, com essa informação da densidade, você pode calcular qual é a massa de um certo volume de líquido. Então, tu percebe aqui, o cara pode pegar na proveta o volume de 180 ml. E ele não precisa ir lá na balança fazer a pesagem. Ele já tem como descobrir a massa direto por um cálculo de densidade. Então, lembrando qual é a densidade, 0,9 gramas por centímetro cúbico, já está escrito ali. Vai ser possível isolar a massa. Qual é a massa? Quer fazer uma pausa no vídeo e calcular? Faz aí. Fez? Tá bom, vamos desenvolver então. Se densidade é massa sobre volume, você isola a massa. Massa, passa o volume multiplicando, então fica densidade vezes volume. Então, massa é igual... Vamos escrever aqui mais para o lado. Massa igual a 0,9 gramas por ml vezes 180 ml. Resultado, cancela ml com ml, fica 162 gramas. Então está aqui, a massa 162 gramas. Então tu não precisa nem pesar. Se tu não tiver uma balança à mão, tu já sabe quantos gramas tu tem ali de material, certo? É só fazer esse pequeno cálculo. Legal, né? Enfim, eu quero sugerir para ti uma simulação interativa que está disponível na internet, no site do FET. Né? É um pessoal de uma universidade que desenvolve várias simulações interativas e tem uma delas sobre densidade. Então tu bota no buscador aí
bota FET, densidade, né? FET com pH, então, e você vai encontrar essa simulação, que é muito legal e você pode explorar o conceito de densidade. Então tá, espero que tenha sido útil, um grande abraço e até a próxima!